Bom dia a todos. Nós vamos iniciar nosso evento presencial e videoconferência, com a gravação para acesso remoto. E o nosso tema de hoje ele vai tratar da prova no novo CPC e também o sistema comparado. Na verdade, a ideia é, além de nós identificarmos o que de mais importante temos em relação à prova no novo CPC, trabalhar também com o sistema comparado, especialmente porque o nosso palestrante faz doutorado nos Estados Unidos e tem muitas informações interessantes exatamente para o nosso dia a dia, para dar comparação, efetivamente, sobre o tema probatório. Queria cumprimentar o Gustavo Sampaio de Abreu Ribeiro, que é doutorando em Direito, formado pela GV do Rio de Janeiro, por interferência da doutora Helena Refosco, aceitou o nosso convite, está no Brasil, que pese ter atuação forte nos Estados Unidos, está nesse período no Brasil, e nós conseguimos acertar a sua vinda aqui a Pamages, e, portanto, é um grande prazer tê-lo aqui. Cumprimentar a doutora Helena, que foi a idealizadora desse evento, a nossa colega aqui, juíza aqui em São Paulo, também tem doutoranda em Direitos Humanos na USP aqui em São Paulo, fez também um estudo nos Estados Unidos e, portanto, terá aqui o papel de realizar os debates, será a debatedora depois das palavras, depois dos ensinamentos do Dr. Gustavo. Agradecer a presença de todos, especialmente do nosso vice-presidente, Dr. Ocilde, que veio participar para dar força ao nosso evento. E sem maiores considerações, Ocilde, quer fazer alguma observação? Bom dia a todos. Só dizer que é uma honra para a Pamages receber tanto o nosso colega Gilson, nosso diretor, que tanto tem nos colaborado com o departamento de cultura e na parte jurídica, principalmente na parte de processo civil. Saudar também o doutor Gustavo, agradecê-lo pela gentileza de aqui comparecer e brindar a todos aqui com as suas palavras. Bom dia a todos. Queria agradecer a Helena, colega e amiga, pelo convite, Gilson e toda a equipe da Pamages por essa oportunidade. O título é Prova no novo CPC e Sistema Comparado. Eu, pela minha experiência, vou focar mais na segunda parte do Sistema Comparado, até porque do novo CPC eu conheço muito pouco. Mas eu vou usar o novo CPC para basear nossa discussão. Então, vamos lá. Tem uma discussão que está sendo travada em academia e em algumas universidades aqui no Brasil sobre se o novo CPC teria havido uma rejeição do que é chamado modelo de livre convencimento motivado, né, que é bastante conhecido no Brasil. Então, eu vou usar essa discussão como pano de fundo para falar sobre estándares de prova, como uma possível um instituto que pode oferecer a solução, uma possível avanço para alguns dos problemas que um sistema como o do Brasil enfrenta. Então, só voltando um pouco, então, como é que surge um sistema de livre convencimento motivado, né? É importante para entender a motivação, para fazer uma distinção que eu vou fazer mais à frente. Então, esse modelo de livre convencimento motivado surge como uma rebelião ao sistema chamado prova legal, no qual o próprio direito designava a valoração, o valor de determinadas provas, né? Então, o valor de determinadas provas era designado por lei. Então, por exemplo, a lei vinha falar, para provar o fato X ou Y, você tem que ter duas testemunhas, não pode uma, tem que ter duas. Ou determinado tipo de prova não é uma boa prova, então o juiz está proibido de considerá-la para provar determinado fato. Então, numa ideia de que fazer essa valoração de provas específicas por lei
é inadequado dado a alta complexidade e a questão contextual de um aspecto probatório, tem essa rebelião contra esse sistema, se insere um novo sistema de livre convencimento motivado. E essa mudança ela trouxe uma antipatia a qualquer regras pertinentes à valoração de prova. Lógico que há exceções. Você tem questão de provas pré-constituídas, por exemplo, que é um exemplo. Mas, em geral, esse modelo traz uma antipatia, qualquer regra que tente estabelecer por lei como valorar determinadas provas. Então, nessa lógica, não é surpreendente que, quando você pega juristas de países tradições que a Europa continental, como o Brasil e o resto da América Latina, né, de civil law, que, aos olhos desses juristas desses países, a extensa e complexa regulação de provas nos Estados Unidos ou outros países de origem anglo-saxã é confusa e parece até inadequada. Mas, além disso, então tem essa confusão que acontece. Mas eu acho que esse clima de ceticismo que um modelo de livre convencimento motivado traz em relação à designação por lei de valor de provas, ele mistura duas questões distintas que é importante separar. Primeiro, você tem a determinação do valor probatório de determinada prova, né? Aquela testemunha que vem, quanto peso deve ser atribuído àquela testemunha, a um determinado documento ou a uma determinada alegação. Segundo, uma outra questão, é uma questão do convencimento mínimo exigido pelo julgador. Ou exatamente o nível mínimo do valor probatório exigido para que o julgador considere determinada alegação quanto aos fatos como provada para fim daqueles processos. Então, ao rejeitar o sistema de prova legal, o modelo de valoração de prova que prevalece no sistema jurídico brasileiro, baseado no livre convencimento motivado, rejeitou qualquer instituto jurídico, a maioria dos institutos jurídicos, que lidem com ambas essas questões. Mas eu acho que isso foi um erro. Porque eu acho que a motivação era para lidar com a primeira questão, que questões de como valorar determinadas provas específicas é altamente complexo e contextual para ser designado por lei ex ante. Uma coisa deve ser deixada para o juiz fazer caso a caso. Mas tem uma outra questão que foi misturada, que é o nível mínimo de valor probatório total exigido para determinado proposição ser tida como provada. Então, numa metáfora, é como a diferença entre você provar, é a diferença entre você exigir que uma caixa, imagina uma caixa, fazer uma figura assim, uma caixa, onde você coloca as provas do processo. Uma coisa é exigir qual o peso mínimo que essa caixa tem que ter para determinada proposição ser considerada como provada naquele processo. A outra coisa é o quanto cada coisa que a gente coloca naquela caixa pesa. Essa é a diferença que eu gostaria de propor. E eu acho que o sistema de convencimento motivado ele fala sobre a segunda questão, quer dizer, quanto cada coisa que é colocada na caixa pesa. E ele é omisso em relação ao valor mínimo da caixa. E isso, então essa segunda questão é ignorada, né, o valor mínimo da caixa. E aí você tem uma série de problemas que são bastante conhecidos no Brasil e em outros países, que é você ter uma falta de uniformidade e você tem faltas de critérios que possam ser debatidos para definir qual deve ser esse peso mínimo da caixa. Né? Então você tem falta de uniformidade e você tem uma ausência de critérios que possam ser discutidos e esclarecidos. Então é aqui que eu acho que a ideia de standard de prova pode ajudar. Eu acho que o standard de prova pode ajudar no estabelecimento de critérios para definir qual deve ser o peso mínimo da caixa. Né? Então, assim, diversas pessoas que têm um pouco maior contato com o direito americano ou o direito anglo-saxão já devem ter ouvido falar em expressões de standard de prova, como além da dúvida razoável, né, aplicável em casos criminais, ou preponderância da prova, aplicada na maioria dos casos civis, ou
prova clara e inconvincente, aplicado em um determinado número restrito de casos civis também. Então, esses são exemplos do que eu estou falando de standard de prova. Tá? Mas então, aí eu quero falar o que é, na verdade, um standard, para que ele serve, porque ele pode ser uma solução ao problema que eu elenquei. Mas antes de falar isso, eu quero uma nota assim, que aqui eu não estou querendo defender que a gente faça coisas como os americanos fazem só porque eles fazem. Né? Eu acho que, e eu vou falar isso mais, do jeito que eles fazem, eu acho que tem uma série de problemas. E a minha ideia aqui é só oferecer uma ideia de um instituto que existe em uma série de outros países que pode ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre alguns problemas que a gente se enfrenta aqui. Então, feito essa ressalva. Então, vamos lá. Então, o que é o standard de prova? Para que ele serve? Eu acho que standards servem duas funções primordiais. Primeiro, ele serve como critério de tomada de decisão. Isto é, o standard que diz que se o conjunto de provas disponíveis para provar determinada alegação oferece suporte suficiente para o julgador em determinada posição aceitar aquela alegação comprovada por um determinado fim. Então, né, o standard é o peso mínimo da caixa. A caixa tem que ter peso X ou Y, mantendo na mesma figura de linguagem. Então, por exemplo, você pega um exemplo fora do direito. Pega a indústria farmacêutica, por exemplo. A indústria farmacêutica, testando novos medicamentos, fazem uma série de experimentos e eles nunca podem ter 100% de certeza absoluta que determinado medicamento é eficaz ou não tem efeitos colaterais graves. Porque isso seria muito custoso, isso atrasaria muito a entrega de medicamentos para a população que precisa. Então, o que eles fazem? Eles falam, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai estabelecer um grau de certeza bastante elevado, porque a gente não quer também liberar qualquer medicamento que possa ter um problema no futuro, mas a gente não vai exigir que a gente tenha certeza absoluta, sem nenhuma margem de erro, para liberar esse medicamento. Então, a gente vai exigir um grau de certeza muito, muito grande, e se os testes que a gente fizer durante uma série de anos chegar a gente nesse grau de certeza, a gente vai liberar o medicamento. Então, esse é um standard. É um standard de prova na indústria farmacêutica. E institutos similares existem em diversas outras indústrias e atividades. Então, essa é a primeira função dos standards. Né? Standards como critério de tomada de decisão. Tem uma segunda função do standard de prova, que é ligada à primeira, mas é distinta, e é a que eu quero focar aqui hoje, que é o standard como mecanismo de distribuição de erros, né? Erros entre autor e réu. Então, qual a ideia? A ideia é que, como a gente não pode completamente eliminar erros no sistema de adjudicação ou de resolução de conflito, a gente deve dispor de meios para decidir como a gente vai alocar os erros que a gente sabe serem inevitáveis e como a gente vai pensar o quão custoso são esses erros e quais tipos de erros. De forma que se a gente pensar que determinados erros são mais graves e mais custosos, a gente estaria mais disposto a despendiar maiores recursos para tentar evitar aqueles erros. Então, o ponto aqui é que standards é o melhor exemplo de instituto cuja função primordial é refletir e implementar nossas escolhas em relação a qual é a distribuição de erro que a gente acha ótimo em determinadas situações. Então, essa vai ser o meu foco aqui hoje. Então, uma forma de visualizar como os standards podem cumprir essa função é desenhar o seguinte gráfico. Isso daqui, eu coloquei esses dois artigos, eu esqueci de mencioná-los, para basear a discussão do novo Código de Processo Civil, né? Que nesses dois, o 369 fala de convicção e no 372 fala do atribuindo o valor considerado adequado. Então, acho que esses dois mecanismos, eles tratam das questões diferentes que eu falei no começo. Eu acho que esse daqui ele fala do valor mínimo do peso mínimo da caixa, enquanto o 372 fala do que é realmente o livre convencimento motivado, que é o quanto cada item que você coloca na caixa, quanto pesa aquele item. Mas vamos lá. Standard de prova. Função, distribuição de erro. Uma forma de visualizar essa função é desenhar esse gráfico aqui.
Então, vamos lá. Vamos explicar esse gráfico. No eixo vertical, a gente tem o número de indivíduos que vão a julgamento. Tá? Espero que possam ver. Está um pouco pequeno, mas no eixo vertical, número de indivíduos que vão a julgamento. Eles estão distribuídos no eixo horizontal de acordo com a força probatória de cada caso contra eles, né, no julgamento. E eles estão distribuídos em duas curvas diferentes. Uma curva são aquelas pessoas inocentes, verdadeiramente inocentes. Vamos dizer que a gente tem algum conhecimento, né, potente aí, para que a gente sabe que eles são inocentes. E o outro é uma curva dos culpados. Então, por exemplo, mais perto da esquerda do eixo horizontal, temos indivíduos cujos casos têm uma força probatória bastante fraca contra eles, né? E em oposição, no outro lado do espectro, temos indivíduos nos quais os casos contra ele têm provas bastante fortes. Então, é intuitivo que as curvas dos inocentes estarem mais à esquerda do que dos culpados. Espero que seja intuitivo. Porque espera-se que as pessoas verdadeiramente inocentes têm, em geral, casos mais fracos contra elas. Porque os culpados teriam, em regra, maiores provas por eles, de fato, terem cometido determinado delito, né? Então, vamos lá. Então, essa é o gráfico, a imagem que eu vou tentar trabalhar e explicar o mecanismo de standard como distribuição de erros. Então, uma forma da gente explicar standard é traçando uma linha horizontal nesse gráfico que representaria o standard. Então, ela faria o seguinte. Essa daqui é a força probatória mínima exigida para que o julgador considere determinada alegação como provada. Então, todo mundo à direita dessa linha seria, quer dizer, entre ela e o lado forte do eixo horizontal, teria que ser condenado. Por quê? Porque a força probatória contra eles é maior que o standard. Certo? Enquanto que todo mundo ali à esquerda do standard, quer dizer, entre o standard e o lado fraco do eixo horizontal, eles teriam que ser absolvidos. Porque a força probatória contra eles é menor do que o valor mínimo exigido. Quer dizer, a caixa deles é mais leve do que o peso mínimo exigido. Enquanto o pessoal do outro lado, a caixa deles é mais pesada. Então, vamos lá. Legal. Então, note o seguinte. Na curva dos inocentes, a probabilidade de um inocente ser absolvido é dada, ou na verdade, deixa eu trabalhar com o culpado primeiro. A probabilidade do culpado ser absolvido é dada pelos indivíduos sobre a curva dos culpados à esquerda do standard. Correto? Então, esse ponto pequeno na curva dos culpados à esquerda do standard. Tem uma área pequena. Enquanto que a probabilidade de um inocente ser considerado culpado é dada pela área da curva dos inocentes à direita do standard. É uma área bastante grande ali. Certo? Então, esse gráfico ajuda a gente a representar esses erros, porque as áreas equivaleriam, né, à frequência dos erros. Então, acho que é um gráfico que ajuda bastante. Note que esses dois exemplos que eu falei representam erros, certo? Temos culpados considerados inocentes e inocentes considerados culpados. Então, presumivelmente, a gente gostaria de reduzir esses erros. Principalmente o erro que a gente pode estar mais desconfortável é esse, a princípio, elevado número de inocentes que são considerados culpados, certo? Então, isso é uma coisa que provavelmente a gente gostaria de reduzir, minimizar no nosso... numa determinada sociedade. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de diversas formas, certo? A gente pode ou dar mais dinheiro para os juízes para conseguirem instruir o processo de forma mais eficaz, a gente pode dar mais dinheiro para os promotores para eles conseguirem instruir de forma mais eficaz, a gente pode fazer isso de uma série de formas.
Mas a gente pode também mudar o standard. Então, a gente pode, mantendo as outras variáveis fixas, a gente pode, pensando no objetivo de reduzir o número de inocentes que são considerados culpados, né, esse tipo de erro, a gente pode achar que uma solução é aumentar o standard. Então, agora o valor mínimo probatório para ser considerado culpado é maior. Quer dizer, a caixa tem que ser mais pesada. Então, note como a gente consegue reduzir esse número de erros, o gráfico ajuda a gente a visualizar isso. Quer dizer, agora a área sobre a curva de inocentes à direita do standard, do novo standard número 2, ela é menor do que a anterior. O que significa que temos um menor número de inocentes sendo considerados culpados, né? Legal. Ou parece ser legal. Mas tem um problema. Repare a outra quantidade de erro que a gente estava falando no coisa anterior, no standard de prova 1. Quer dizer, os culpados considerados inocentes. Repare que ao aumentar o standard 1 para o 2, a área sobre a curva dos culpados à esquerda do standard, quer dizer, culpados que são inocentados, ela aumenta quando... Opa. Então, vamos lá. Essa área aumenta quando aumentamos o standard. O que isso significa? Significa que tem um trade-off. Tem um trade-off entre tipo de erros que a gente verifica. Quando a gente quer diminuir os erros de culpar inocentes, que é considerar inocentes culpados, e a gente faz isso aumentando o standard, ao mesmo tempo, a gente está aumentando, ao mesmo tempo que a gente está diminuindo um tipo de erro, a gente está aumentando outro tipo de erro. Quer dizer, a gente está aumentando o número de pessoas culpadas que são inocentadas. E isso é um trade-off importante, porque quanto mais fácil... Bom, isso é um trade-off importante, porque a gente tem que considerar os custos e benefícios associados a ambos os custos, ambos os efeitos dessa medida. Então, por exemplo, esse tipo de raciocínio eu acho que oferece uma oposição, um argumento contra uma eventual proposta que, se a gente quiser reduzir ao máximo o número de inocentes que são considerados culpados, porque a gente acha isso extremamente grave, aumenta o standard no máximo que você conseguir. Isso é um problema, porque ao mesmo tempo você está gerando outro tipo de erro, que é os culpados que são inocentados, que tem uma série de custos que não são nada triviais. Então você tem perda no poder dissuasório, né, que pode gerar um determinado aumento de criminalidade, outras violações. Você tem perda de sentimentos de justiça, porque você tem injustiças que não são corrigidas. Você tem perda de confiança no sistema jurídico, porque vítimas são negadas de retribuição, e etc. Então, esses dois tipos de erros têm que estar na nossa mente. Os custos associados a esses dois tipos de erros têm que estar na nossa mente quando a gente pensa em standard. E esse é um problema, porque a maioria das pessoas que pensam, né, nessa questão apenas focam no erro primeiro que eu mencionei, quer dizer, de os inocentes que são considerados culpados, mas esquecem o outro erro, que são os culpados considerados inocentes. Note como isso é intuitivo no caso extremo, porque qual é a forma que você pode garantir 100%, que nunca vai ter um inocente considerado culpado? Garantido, 100%. Você não culpa ninguém, né? Você não condena ninguém. Mas eu acho que a maioria das pessoas não iriam achar essa uma solução viável. Por quê? Porque seria bastante custoso você nunca condenar ninguém. Então, esse tipo de raciocínio que está por detrás aqui. Tem um trade-off e a gente tem que pensar nos custos associados a cada elemento desse trade-off. Então, nesse sentido, que eu acho que o standard de prova é um mecanismo de distribuição de erros. Quer dizer, o standard reflete a nossa decisão de qual ponto ótimo a gente acha entre os custos e benefícios associados a cada tipo de decisão. Então, se no momento 1 a gente achar que os custos associados aos inocentes que são considerados culpados,
o custo marginal é muito maior do que o custo marginal dos culpados que são considerados inocentes, isso pode ser um argumento para aumentar. Mas chega uma determinada hora que isso atinge o equilíbrio. E se a gente aumentasse mais ainda, o custo marginal dos inocentes que são considerados culpados seria inferior ao custo marginal dos culpados que são considerados inocentes. Então a gente para. A gente para no ponto que a gente considera ótimo, onde esses dois trade-offs se contrabalanceiam. Então eu estou falando de custo aqui, mas o custo não é todo o quadro, né? Esse quadro está um pouco incompleto. A gente tem que também pensar nos benefícios traduzidos pelas decisões corretas. Então, por exemplo, no Standard 2, todos os inocentes, quer dizer, toda a área sob a curva dos inocentes à esquerda do Standard são decisões corretas, quer dizer, inocentes que foram inocentados. Isso tem uma série de benefícios que também tem que ser inseridos nesse cálculo do ponto ótimo do Standard. Isso é um ponto, às vezes, negligenciado, mas é que pode influenciar na análise em determinadas situações. Então, vamos lá. Ficou claro essa parte? Standard com mecanismo de distribuição de erros. Então, isso significa que a gente esperaria, eu acho, que os níveis ótimos do Standard de prova eles iriam variar de caso a caso. Por quê? Porque se a gente acha que o Standard reflete as nossas decisões sobre os custos de determinados tipos de erros, é, para mim, curioso que, então, designemos o mesmo Standard para casos muito diferentes, cujos custos dos erros sejam muito diferentes. Você pega, por exemplo, um sistema como o americano e o inglês, no qual todos os casos criminais são decididos sob o mesmo Standard de prova. Para mim isso é confuso, porque de um determinado momento se admite que o Standard é o instituto pelo qual a gente reflete nossas escolhas sobre a distribuição ótima de erro para aquela sociedade, e no segundo momento esquece-se isso e coloca o mesmo Standard para todos os casos nos quais a gente esperaria que os custos fossem muito diferentes. Então é curioso você ter o mesmo Standard de prova para um caso que pode levar o sujeito à execução e um caso de misdemeanor que pode nem prisão leva. Você esperaria que esses dois casos, os custos com os erros associados a ambos esses casos, fossem muito diferentes. E isso se traduzisse em estándares diferentes. Mas isso não é o caso. Isso no caso criminal, mas no caso civil também é a mesma coisa. É curioso que a grande maioria dos casos sejam tratados pelos mesmos estándares. Porque se você acha que diferentes casos trariam diferentes decisões sobre o ponto ótimo de distribuição de erros, você esperaria que você tivesse estándares diferentes. Então é curioso você ter o mesmo caso envolvendo duas multinacionais com uma questão contratual bem específica, sem grandes externalidades, tendo o mesmo standard sobre, por exemplo, um caso de um empregador e um ex-empregador bastante vulnerável. É curioso falar que a gente está igualmente, a gente tem a mesma percepção dos custos de erros em ambos os casos. Eu acho isso curioso. Então, vamos lá. Então, esse é um primeiro problema, né? Que pelo menos como esse sistema é praticado lá fora. Eu quero fazer uma outra ressalva aqui, que essa ideia de standard como mecanismo de distribuição de erro, ela não pode ser sobreestimada. Falar que standard é um mecanismo de distribuição de erro não quer dizer que ele é a única variável relevante na alocação final dos erros no nosso sistema. Na verdade, essa relação entre standard e a distribuição efetiva é muito mais complicada do que parece. Ela depende também de uma série de outros fatores, como a distribuição prévia de culpados e inocentes, o número de indivíduos em cada grupo e a distribuição das provas por esses indivíduos. Voltando ao gráfico, a gente pode ver como essa distribuição ela não depende só da linha, ela depende de como as curvas são formadas, certo? Então, por exemplo, se a gente tivesse curvas mais separadas, isso alteraria a razão entre as áreas, né, dos erros que a gente está interessado. Então, se os inocentes, quer dizer, se a gente tivesse um sistema que diferenciasse melhor
os casos dos inocentes culpados, que os inocentes que fossem a julgamento tiverem provas bem fracas contra eles, a mediana dessa curva estaria mais à esquerda, mais perto da origem, enquanto dos culpados estaria mais longe da origem. Então, essa sobreposição ela seria bem menor. Isso influenciaria, quando a gente movesse a linha do standard, a razão entre as duas áreas, a esquerda e a direita do standard. Né? E a altura também dela influencia a área. Né? E o formato dela. E isso tudo são questões empíricas de difícil verificação. Isso é um problema. Tem um outro problema também na questão dos standards como mecanismo de distribuição de erros, que é um possível alto custo administrativo envolvido num sistema desse. Porque se a efetiva distribuição de erros, que é o que a gente tem em mente, né, ela depende de tantos outros fatores que não os standards, que a gente pode colocar lá, né, ou através de jurisprudência, ou através de promulga uma lei. Se essa efetiva distribuição ela depende de tantas outras variáveis assim, primeiro seria muito difícil você elencar qual seria esse standard ótimo, porque você tem que ter informações sobre como essas curvas são distribuídas. Isso é difícil de conseguir. Você também tem relações de como outros estudos jurídicos afetam essa curva. Por exemplo, mecanismos de plea bargaining nos Estados Unidos, mas uma coisa como uma delação premiada, né, seria o equivalente. Como é que isso afeta? Se o cara tem que, né, reconhecer culpa e aí não vai a julgamento, como é que isso altera a distribuição de inocentes e culpados que vão a julgamento? Né? Isso é um problema. Então, a questão tem altos custos envolvidos no sistema, porque a distribuição final, que é o que a gente está em mente, ela depende de vários outros fatores, que é muito difícil a gente verificar empiricamente como eles estão na nossa sociedade. E tem também o problema de verificação dessa distribuição no momento posterior. Né? Como é que a gente sabe que a gente atingiu o objetivo que a gente pautou para nós mesmos? Isso é um problema. Isso torna a discussão sobre standards difícil. Bastante difícil, mas eu não acho que torne impossível. Uma solução, vou falar um pouco brevemente, mas eu gostaria, se for de interesse presentes ou dos que não ouçam, falar mais depois, que uma solução para esse problema é entender o standard de prova como uma generalização prescritiva, tais como são regras. Né? O que são regras? São generalizações prescritivas, quer dizer, a gente generaliza um determinado comportamento e proíbe ou permite. Então, quando a gente fala, é proibido dirigir a mais de 60 km por hora na marginal, é menos agora, né? Acho que diminuíram para 40. Não pode dirigir acima de X km por hora em determinada rua. O que a gente está fazendo? A gente está falando ninguém pode dirigir a X km por hora em determinada rua. E a ideia porque a gente acha que tem uma correlação entre dirigir acima desse limite de velocidade e dirigir de forma perigosa, que impõe riscos a si mesmo e a terceiros. Note que tem uma série de pessoas que dirigiriam de forma muito segura naquela velocidade. Você bota o Hamilton dirigindo a 60 km por hora na marginal, eu acho que ele vai estar ok. Né? Enquanto você tem pessoas que dirigiriam muito mal, impondo muitos riscos, abaixo desse limite de velocidade também. Só que o limite é uma generalização. Então, por ser uma generalização, ele é necessariamente sub e sobre-inclusivo. Então, acho que o standard pode ser pensado dessa forma. Ele vai ser uma generalização baseado no que a gente acha que o nosso mundo como a gente acha que essas curvas são desenhadas na nossa sociedade, e como a gente acha que a distribuição que a gente acha ótima. Então, não vai ser difícil de verificação, mas vai ser uma generalização que não vai ser espúria, porque a gente pode basear esses julgamentos de como as curvas são desenhadas na nossa sociedade e qual o standard ótimo com base em conhecimentos prévios e crenças de fundo que podem ser justificadas, que não precisam ser arbitrárias. Então, isso é um problema mais teórico, mas é um problema importante que deve ser endereçado. Eu acho que isso é uma solução plausível para esse problema. Então, eu gostaria... Como é que eu estou no tempo? Eu estou falando um tempão aqui já, né? Tá. Então, vamos lá. Eu gostaria, só para terminar, então,
uma questão que eu acho interessante, que surge bastante, que é como essa função do standard como mecanismo de distribuição de erro se relaciona com o objetivo de minimizar o número total de erros, né? Uma accuracy, ou uma questão de precisão, não sei se é a melhor tradução, mas você tem também o objetivo de minimizar o número total de erros. Então, como a função de distribuir os erros se relaciona com o objetivo de minimizar o número total de erros, o agregado. Uma hipótese possível é que o nível do standard está inversamente correlacionado com o nível total de erro. De forma que, se a gente aumentar o primeiro, se a gente aumentar o standard, a gente também estaria reduzindo o segundo, que a gente também estaria reduzindo o número total de erros. Isso pode parecer intuitivamente correto, mas não está correto. Pelo menos não está 100% correto. A confusão aqui ela resulta do fato de que determinadas mudanças que a gente pode pensar no sistema jurídico, elas podem afetar ambas essas questões. Quer dizer, elas podem afetar ambos a distribuição de erros e o número total de erros. Então, a gente pode pensar, por exemplo, imagina que a gente aumenta os recursos disponíveis para a Defensoria Pública, por exemplo. A gente dá um caminhão de dinheiro para a Defensoria Pública. Um efeito esperado seria um aumento no grau de precisão do sistema, quer dizer, uma diminuição do número total de erros. A partir do momento que os defensores poderiam instruir os processos melhor, poderiam, né, oferecer denúncias melhores, melhor diferenciar inocente e culpado e tornar minimizar esse número total de erros. Note que, ao mesmo tempo, isso também aumenta o standard de fato. Ainda que não deixe o standard, se tiver uma lei, por exemplo, designando, deixe o standard legal intacto, o standard de fato é aumentado, porque agora se tornou mais difícil você condenar alguém, porque a defensoria é melhor instruída. Certo? Então, vai ser mais difícil combater uma defensoria instruída do que não instruída. Então, isso aumenta o standard de fato. Então, você tem essa mudança que tem o efeito em ambas as variáveis. Mas você pode ver mudanças que têm efeito em uma e não em outra. Por isso que elas não andam juntas, elas podem ser distintas. Então, por exemplo, se você, ao mesmo tempo que dá um caminhão de dinheiro para a defensoria, você também dá um caminhão de dinheiro para o Ministério Público, você reduz o número total de erros, pelo menos se esperaria, mas você não necessariamente aumentaria o standard de fato, porque na mesma forma que você tornaria mais difícil condenar alguém, você tornaria condenar mais fácil, porque o Ministério Público agora está melhor instruído. Então, esses efeitos poderiam se anular. Então, você não teria necessariamente um efeito no standard de fato, mas você teria um efeito no número total de erros do sistema. Então, por isso que essas duas variáveis elas não estão necessariamente correlacionadas. Isso eu acho importante, porque se a gente pensa no sistema com standard, a gente pensa que esse sistema o standard tem que variar de acordo com as nossas decisões de quais são as distribuições ótimas de erros em determinadas situações. Isso vai dizer que em determinadas situações a gente tem que ter talvez um standard mais rigoroso, mas em determinadas situações a gente tem que ter um standard menos rigoroso. E isso não necessariamente significa que, ao tornar um standard menos rigoroso, quer dizer, ao exigir um valor probatório total menor para uma eventual condenação, isso não vai afetar necessariamente o número total de erros, quer dizer, a precisão do sistema. Essas coisas caminham separadas. Elas podem ter mudanças que têm efeito em ambas, mas elas podem caminhar separadas. Então, essa é uma questão importante de ter em mente. Bom, é isso que eu tinha planejado para compartilhar. Eu quero agradecer a atenção e estou aberto para questões, comentários e etc. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e, dando sequência, abriremos para os debates. E a Helena ficou incumbida disso. Então, Helena, você está com a palavra aí para as considerações, para as questões. Muito obrigada. Eu queria primeiro dizer que é uma grande honra estar aqui debatendo com os senhores, agradecer ao professor Gustavo Ribeiro por ter aceitado o convite, ao Dr. Gilson Delgado Miranda pelo apoio e pelas excelentes contribuições para a ideia do projeto, ao desembargador Ocilde Lima Júnior, aqui representando a APAMAGES. Muito obrigada. Diante das contribuições que o
professor Gustavo trouxe hoje para a ideia de standard de prova, eu pensei em trazer alguns conceitos do novo Código de Processo Civil e, com isso, contribuir para o debate no sentido da gente entender se é um sistema que a gente pode adotar, que a gente deve adotar, se o Código dá embasamento a isso. Então, eu pensei em trazer 3 contribuições do novo Código de Processo Civil e depois formular 2 questões, uma subquestão relacionadas a isso. Primeira inovação do novo Código de Processo Civil, que eu considero importante, traz o autorregramento das partes. Ele traz isso no artigo 190, que diz: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, a lei traz expressamente a possibilidade de fixação de pontos controvertidos consensual, escolha consensual de perito, fixação consensual de prazos. É o que se chama de negócio jurídico probatório. E é possível até pensar em outras hipóteses, além das que estão expressas no código que eu mencionei, como eu vejo que os advogados podem convencionar que as testemunhas vão ser ouvidas por forma escrita, que as testemunhas vão ser ouvidas no escritório de algum deles, sem a presença do juiz, e trazer isso ao processo por meio desse negócio jurídico probatório. Então, isso me faz pensar que já seria uma primeira possibilidade de discutir esse tema, pensando se as partes podem trazer estándares probatórios para o julgamento da causa. É uma primeira discussão. A segunda discussão, o professor já comentou brevemente aqui, seria a questão do livre convencimento motivado. Essa questão está sendo bastante discutida, porque foi retirada a palavra livremente do artigo correspondente ao do livre convencimento motivado, agora no novo Código de Processo Civil. Parece-me, a gente já até conversou sobre isso, que não houve uma mudança substancial, porque nunca se entendeu que o livremente seria uma janela ao arbítrio, à pura discricionariedade, ao puro subjetivismo. Por isso, me parece que o sistema não mudou, ele sempre foi de convencimento motivado. No entanto, o que eu considero como a mensagem que o novo código traz ao tirar a palavra livremente é um parâmetro de maior racionalização das decisões, de maior clareza sobre o que está sendo considerado, sobre a avaliação das provas. E, nesse aspecto, abre-se uma janela para a aplicação do estándar de prova. E, então, só para contextualizar aqui, é o artigo 371 do novo Código, que versa: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. E depois, posteriormente, outros artigos reforçam essa noção, por exemplo, o artigo 479, ao tratar da prova pericial. Então, é uma diretriz de maior racionalização. Quando se vê os comentários, é isso que se extrai. E a última mudança, que eu considero também importante, ao lado do autorregramento e dessa mudança, que, a meu ver, não é tão significativa sobre o livre convencimento, seria a da dinamização do ônus da prova. Ela já era possível no código anterior, por convenção das partes. O CDC traz a inversão do ônus da prova e agora o novo código traz expressamente que o juiz pode distribuir de forma diferente o ônus da prova. Então, primeiro, o artigo 373 traz a noção de ônus da prova estático, que nós já conhecíamos bem. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E traz, então, é uma grande inovação do novo código, o parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E depois, por exemplo, no artigo 357, ele
fala novamente da distribuição do ônus da prova no momento do saneamento. Então, feitas essas considerações, que são as 3 mudanças que eu considero importantes do novo código para o tema, eu faço uma pergunta. Se essa adoção desses estándares seria desejável por nós, ela já é possível hoje? É uma questão que eu coloco para o nosso palestrante, para todos os demais presentes, para aqueles que acharam que o estándar é uma noção interessante, importante, poderia ser adotada hoje? Eu até trago, para aumentar o debate, decisões do TRE, relator Paulo Henrique dos Santos Lucon, que usa expressamente noções de estándar de prova nos seus julgados do TRE, mesmo sob a égide do código anterior. Então, ele julgando ações de impugnação de mandato eletivo, ele afirma expressamente que o caso cuida de valores que transcendem a esfera meramente patrimonial e que põem um modelo de constatação mais rigoroso do que a mera preponderância de provas. Porque, o Gustavo pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas, pelo que eu entendo, os principais modelos seriam justamente da preponderância de prova, da prova clara e convincente e da prova além da dúvida razoável. Então, ele rejeita o sistema da preponderância de prova e fixa um parâmetro mais alto, que seria da prova clara e convincente. Então, já temos algumas decisões utilizando isso no nosso judiciário, no nosso TRE. Então, eu trouxe um caso concreto também para problematizar. Planos de saúde é uma ação de massa que nós julgamos corriqueiramente, muitas vezes. Normalmente tem se entendido que a mera recomendação médica seria suficiente para a condenação do plano arcar com essa recomendação, independentemente de o medicamento ser experimental ou estar registrado na Anvisa. Eu me questiono se essa é realmente a melhor solução ou se a gente está distribuindo erros de uma forma que não seria a melhor. Porque, provavelmente, muitos desses medicamentos que estão trazendo custos às seguradoras e que depois são distribuídos por todos nós, talvez não fossem necessários. Então, é um sistema que eu penso que poderia ser interessante pensar em estándar de prova, que me parece que, como a gente está contrapondo valores diferentes, patrimônio de um lado e saúde de outro, poderia ser além da preponderância, mas algum intermediário, prova clara e convincente, ou talvez até além da dúvida razoável, diante da importância que a gente dá à saúde da pessoa, mas que o plano de saúde pudesse se desincumbir desse ônus de provar, por exemplo, além da dúvida razoável, que o medicamento não é, o que ela está se recusando, não deveria ser conferido à pessoa. Isso poderia ser uma diretriz de contraposição desses valores, que são diferentes mesmo, sem que se vá a um dos extremos, talvez, que é a mera recomendação médica. Parece-me que é pouco, embora, realmente, como juiz aqui do Tribunal de Justiça, eu basicamente tenho acolhido essa diretriz. Mas eu queria problematizar essa questão. Então, são duas questões ligadas, né? Se a gente pode usar hoje, isso seria interessante. Eu tentei trazer um exemplo da minha experiência, acredito que existam outros. E a segunda questão, eu queria pedir para o professor explicar um pouco melhor, uma questão que eu acho muito interessante, que eu li quando eu estava me preparando aqui para essa palestra sobre estándar de prova, que é a questão da probabilidade em configuração estatística. Então, por exemplo, eu li uma condenação nos Estados Unidos em que uma pessoa alegava que teve prejuízos decorrentes da utilização de um remédio, mas ela não sabia precisar qual das marcas seria a que ela utilizou, das marcas que compõem o mercado, e que lhe causou dano. O que ela sabia é que aquele remédio, ficou provado posteriormente, causa dano à saúde. E a condenação foi conforme a fatia de mercado, ou seja, duas empresas produzem esse medicamento, uma tem 80% do mercado, outra tem 20%. Está provado que esse remédio causa dano, está provado que ela tinha ingerido o remédio, mas não sabe qual a marca, a condenação foi conforme a fatia de mercado.
é uma noção bem diferente da que a gente está acostumado. Eu nunca vi nada semelhante no nosso sistema. Então, eu queria saber o estado da arte desse tipo de discussão nos Estados Unidos, se está tendo, se é uma coisa pacífica, se é uma coisa discutida. E foram essas as primeiras questões que eu elaborei para iniciar o debate. Muito obrigada. Legal. Excelentes comentários, muito bom. Helena é ótima. Então, em relação à primeira questão, se essa discussão da rejeição do livre convencimento motivado pela supressão da expressão livre, eu acho que não tem um auditório mais qualificado para fazer esse juízo do que eu, do que vocês. Eu não sou nem um pouco qualificado para fazer esse juízo, mas me parece que não é muito pouco. Eu não acredito que os argumentos que defendem essa mudança feitos por alguns acadêmicos do Brasil, eu não acho que eles são argumentos bons. E assim, seria possível a adoção de um sistema de standard, de novo, vocês vão me ter a palavra final, eu não vejo nenhum obstáculo isso ser implementado com base em jurisprudência ou com base alguma alteração do Código de Processo Civil ou Código de Processo Penal. Não me acho, e principalmente pelaquela questão que eu comecei, que o livre convencimento motivado é diferente do standard. Você pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, não é substituir o livre convencimento motivado por um sistema de standard de prova. O livre convencimento motivado é o peso de cada coisa que vai na caixa. O standard é o valor mínimo da caixa. Eu acho que são coisas diferentes. Em relação ao ônus dinâmico, é interessante como o ônus se relaciona ao standard. É uma questão difícil. Ele pode se relacionar de diversas formas, né? À medida que a pessoa que tem um ônus, ela que tem que cumprir o standard aplicável, você pode, dependendo da posição da pessoa que tem a parte que tem o ônus, você pode tornar essa satisfação do standard mais fácil ou mais difícil, dependendo da posição dela. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Também questão de, por exemplo, tradicionalmente, um dos standards conhecidos que você citou, preponderância da prova, entendido que, eu acho que, eu vou chegar a isso, mas eu acho que uma das formas que se formula ele é 50%. 50% mais uma casa decimal. E que se for 50% só as provas, isso seria perda para a pessoa que tem um ônus. Quer dizer, a pessoa que tem um ônus não cumpriu com os standards que é chegar àquela fração além dos 50%. Então, isso também é uma coisa que influencia quem tem um ônus. Mas eu quero focar em duas coisas que você falou no final. Que a primeira, que é essa questão da formulação, que eu mencionei agora, de probabilidade, e o segundo, do caso que você citou. Eu acho que é importante a gente pensar no standard de prova não como um nível mínimo de convencimento, mas sim como o valor mínimo probatório exigido. E tem uma diferença sutil, que uma coisa é você pensar, você falar para o jogador, convença-se, e o que você convenceu está falado, está decidido. Outra coisa é olhe para as provas e daí se convença. Eu acho que o standard ele faz a segunda coisa. Ele torna um ônus para o jogador para explicar como o valor probatório atingiu o standard definido através de jurisprudência, através de lei. Então, tem uma exigência adicional que é fazer essa relação entre o seu convencimento e o valor probatório mesmo. É uma coisa que eu posso entrar, mas eu acho que é importante ressaltar. Essa questão de probabilidade é interessante. É o que nos Estados Unidos se chama de prova estatística pura, né? Que são casos nos quais a única prova nos autos é uma prova de natureza estatística. Então, tem esse exemplo do medicamento, mas um exemplo que eu acho que ilustra mais esse problema é um caso hipotético, mas, na verdade, é um caso hipotético, mas tem um caso concreto na década de 40, lá no estado onde eu resido, no qual houve um acidente, um ônibus bateu no carro de uma senhora,
Era noite, a senhora não viu a marca, placa, nada do ônibus, mas sabia que era um ônibus. Não haviam testemunhas ou nenhum tipo de câmera, quer dizer, não tinha nenhuma prova quanto a quem estava dirigindo o ônibus, a quem pertencia o ônibus, senão o fato que sabia-se que era um ônibus e sabia-se que havia apenas 2 companhias operando ônibus naquela região, né, naquela rua e tal. Uma companhia com uma fração do mercado majoritária, 80%, a gente pode até aumentar esse número, se a gente quiser criar um caso hipotético. E a outra com uma participação muito minoritária, vamos dizer 20%. Então, a vítima quis processar a companhia com 80%, sob a alegação de, olha, ela tem 80% do mercado, então é 80% provável que tenha sido ela que foi quem bateu. Pô, 80% provável é uma probabilidade bem grande. Então, me dá danos, né? me dá dinheiro. E o tribunal rejeitou, não apenas no argumento de que poderiam ter outros ônibus que não das agências municipais, mas esse argumento é um argumento secundário, mas principalmente por rejeitar essa afirmação desse caso, quando a única prova é de natureza estatística. E é interessante essa rejeição, porque se você entende o standard de uma forma probabilística, que eu acho que é a forma equivocada, a gente pode entrar lá, eu acho que não é a melhor forma de entender standard, mas uma forma bastante comum é entender de forma probabilística. Então, as provas, o valor probatório tem que ser do qual o julgador acha que os fatos são 50%, ou 51%, ou 90%, ou qualquer número que seja provável de serem verdade. Se a gente entende dessa forma, como é que a gente justifica não dar ganho de causa para a vítima? Se a alegação que ela faz, a gente concorda que é 80% provável de ser verdade, dado a distribuição dos ônibus, né? É um problema isso. Como é que você explica isso? Quer dizer, ela te está dando uma alegação cuja probabilidade de ser verdade é 80%. O mínimo que você exige, vamos dizer, é 50%, 51%. Como é que você justifica não dar ganho de causa para ela? E tem um problema adicional. Como é que você justifica, e aí um caso onde igual, mas você teria uma testemunha lá na hora que viu que o ônibus foi da companhia A e não da companhia B, por exemplo. E aí, nesse caso, não, tem a testemunha viu, então está lá, ganho de causa. Como é que você explica o fato dessa testemunha, muitas vezes, ter uma confiabilidade menor do que o percentual da estatística da disponibilidade pelo autor? Quer dizer, vamos dizer que estava noite, a pessoa é míope, sem óculos, tem uma confiabilidade muito baixa, mas você aí, nesse caso, dá ganho de causa, no outro não. Então, é confuso. Por que isso? Então, tem um trabalho de explicar, não apenas o juiz trabalho de justificar, mas tem um trabalho teórico de explicar qual a natureza dessa prova diferente, que não estatística, que a gente exige para a condenação, essa prova individual. Qual é a correlação entre essa prova e o fato que ela está querendo provar que uma de natureza não estatística tem, que a estatística não tem? Então, esse é um problema. E também o problema de que, em última instância, todas as provas são estatísticas. Até prova de visual de testemunha é baseado num juízo estatístico da confiabilidade da visão daquela pessoa. Então, você confia em testemunhas visuais porque você sabe que, grande maioria dos casos, as pessoas sabem o que elas estão vendo. Isso é um juízo estatístico. Então, como é que você aceita isso e não aceita o outro? É um problema difícil. É um problema que diversas pessoas se debruçaram e oferecem respostas diferentes e nenhuma das quais é plenamente convincente. Com relação a retirar o livre convencimento motivado, eu acho que, não sei, não estudei a fundo ainda essa questão da prova, mas acho que existe uma contradição. Porque, ao mesmo tempo que ele tira o livre convencimento e deixa só o convencimento, ele flexibiliza o ônus da prova. E flexibilizar o ônus da prova dá um poder ao juiz absurdo. Porque o enfoque que o juiz possa dar para essa flexibilização do ônus da prova, ele dirige o processo. Porque com aquela regra antiga, você sabia qual era a regra do jogo. A regra do jogo era aquela. Você tem que provar o seu direito e outros fatos impeditivos, modificativos.
A partir do momento que o juiz tem o poder de distribuir o ônus da prova, ele pode até motivar, mas ele dirige o processo. Então, anula aquela questão de, não pode ser o livre convencimento. É uma questão que eu trago aí, a dúvida que eu tenho. Eu não tenho, mas eu acho que existe uma contradição. Bom, inicialmente queria cumprimentar o professor Gustavo e a doutora Helena pela palestra. Eu queria saber que o doutor Gustavo comentasse se o nosso sistema não adota, ainda que timidamente, esse modelo de estándar de prova, quando exige no artigo 158 do CPP que os crimes que deixam vestígio, a materialidade precisa ser demonstrada por exame de corpo de delito. Então, já dirige a prova, já exige uma carga probatória mínima, ou especifica o modelo de prova, o tipo de prova que é exigido para demonstrar tal fato. E a redação do artigo 227 do Código Civil, foi revogado ano passado, exigia também para negócio jurídico, acima de 10 salários mínimos, não poderia ser demonstrado apenas por prova testemunhal. Esses dois artigos não podem ser considerados um estándar de prova, no que diz respeito a um conjunto de prova mínima disponível que autorizaria o julgador a considerar demonstrado tal fato. Interessante. Eu já me fizeram essa pergunta e eu fico pensando sobre isso. Sim e não. E mais não do que sim. Sim, porque eu acho que para prova daquelas questões específicas que a legislação exige um determinado tipo de prova, a legislação é clara, fala, então tem que ser, só pode ser aprovado dessa forma. Então, sim, nesse sentido. Quer dizer, a legislação, para esses casos, para essas alegações, ela exigiria uma prova específica, um valor probatório mínimo. Isso se assemelha a standard. Mas o standard, pelo menos nessa ideia de distribuição de erros, ele é uma coisa aplicável ao conjunto de alegações das partes, e não apenas a cada causa de pedir. Porque isso se você fizesse dessa forma, você teria um problema de conjunção depois. Então, nesse sentido, me parece que não. Me parece que é mais uma forma de... Assim, ele pode ser entendido como standard porque ele pode se tornar mais fácil ou mais difícil uma condenação. Então, ele está influenciando no quão fácil é uma decisão para um lado ou para o outro. Isso o standard tem também essa função. Mas eu acho que não, porque, primeiro, ele não versa sobre o conjunto de alegações consideradas conjuntamente, né? Não, principalmente por esse segundo motivo. Ele não estabelece um valor mínimo probatório para o conjunto das afirmações, mas apenas como determinadas provas têm que ser apresentadas. Então, não sei se isso influencia o quão é difícil provar, então você pode, né, mais fácil ou mais difícil, então isso pode vir a mudar o estándar de prova de fato, mas falar que isso se é o standard tal como eu procurei apresentar, eu acho que deixa de fora muita essa grande função do standard de distribuição de erros. Eu acho que essa função não é totalmente capturada por provisões dessa natureza. Então, nesse sentido, essa é a parte... Não, a resposta ficou claro. Mas é uma questão interessante. Mas eu acho que a gente abre mão, se ficar dependendo dessas provisões, a gente abre mão de discutir qual a distribuição de erro ótima para a nossa sociedade em determinados casos, que eu acho que é uma vantagem no sistema de standards que traz esse tipo de discussão à tona, que é importante na democracia.
E só fazendo um complemento rápido, o que eu entendo dessa questão, por exemplo, dos 10 salários mínimos, que foi agora revogado, né? Agora a prova testemunhal é admissível independentemente do valor, né? Não existe mais um limite máximo para a prova exclusivamente testemunhal. Parece que essa questão estaria ligada à tarifação da prova. Então, foi revogado um exemplo que nós havíamos de prova tarifada, porque o nosso sistema seria do livre convencimento motivado, ou do convencimento motivado, essa questão que ainda está sendo debatida, né, que me parece que é muito, na verdade, a mesma coisa, mas a gente teria alguns exemplos de prova tarifada e alguns exemplos da íntima convicção total, que seria o caso do júri. O júri não explica, não motiva, né, e esse seria um exemplo de prova tarifada. Então, uma coisa diferente. Então, em primeiro lugar, agradeço pela palestra, acho que foi excelente, deu um ponto de vista diferente em relação a esse assunto, mas eu tenho uma dúvida. Para mim, a grande discussão que envolve a questão de prova, ela centra basicamente em evitar arbítrio do julgador e tomada de decisões corretas. O problema é o seguinte, a grande vantagem, pelo que eu vi desse sistema de standards, é justamente você tentar criar um ônus para o julgador de utilizar uma análise de custo-benefício social para que ele possa determinar o que seria, digamos assim, o padrão mínimo de convencimento em função das provas que ele analisa. O meu problema é o seguinte, se muitas vezes a arbitrariedade está ligada a julgamentos consequencialistas, eles realmente existem, são muito comuns aqui no Brasil, principalmente em termos de direito econômico. E quando você usa um raciocínio consequencialista, você acaba reduzindo o espaço do raciocínio lógico-formal, necessariamente. A partir do momento que você quer escapar da arbitrariedade, você começa a colocar considerações como, poxa, que custo é mais tolerável? O custo de ter um sistema que condene inocentes ou um sistema que prioriza, digamos assim, o combate à impunidade? Eu não estaria incorrendo nesse mesmo risco de arbitrariedade na medida em que essa relação de custos e benefícios é muito determinada por ideologia do juiz? Então, assim, eu realmente me pergunto em que medida isso é efetivamente útil no sentido de reduzir esse espaço. Legal. Excelente. Isso leva a questão importante. Quem decide onde a linha tem que estar traçada, né? Você elencou um dos problemas de deixar isso no caso a caso. E também tem os problemas que eu mencionei, dos altos custos administrativos. Se tudo juiz tiver que fazer essa série de decisões sobre os custos e benefícios relativos a cada erro em cada caso, vai demorar, né? Então, e vai entrar em problemas de falta de uniformidade, o que é uma das críticas atuais ao modelo de livre convencimento. Mas, então, esse é o problema, deixar isso caso a caso. Mas não precisa ser assim. Você pode ter ou designações para um conjunto de casos, por exemplo, o que eu critiquei em relação a todos os casos criminais ter o mesmo standard, né? Esse seria o outro extremo, né? Você sair do caso a caso para todo e qualquer ter o mesmo standard. Você pode ter algo no meio do caminho, onde determinados tipos de casos são tratados com standards pré-acordados e estabelecidos por jurisprudência, por legislação, o que quer que seja, mas de uma forma que não deixe essa questão caso a caso, mas também não trate igual casos muito diferentes. Gostaríamos de ter uma distribuição de erros diferente. Então, esse é uma possível solução para esse problema. Bom dia a todos. Agradeço a palestra, foi interessante. Só teria uma pergunta. Qual a implicação desse standard
diante da teoria das janelas quebradas? Eu poderia dar uma explicação como é que se comportam? Janelas quebradas, isso se refere à questão de Nova York, de tolerância zero, uma coisa assim? Olha, é difícil, é interessante. Uma forma de respondê-la é que essa ideia de janelas quebradas atribui um peso muito grande a um desse tipo desse erro, que é o erro de inocentar o culpado. Então, atribui um custo maior do que outras ideias. Então, você muda qual seria o ponto ótimo. Isso seria uma forma de tentar correlacionar as duas. O senhor tinha algo em mente diferente? O que eu vejo é a relação... A avaliação, né? De acordo com a situação política, né? Principalmente. Sim. Então, esse standard, ele aumenta ou diminui. Aí, no caso, aí aumentou, né? A intolerância. Né? Para crimes comuns, né? Pequenos delitos. Então, você poderia falar que isso seria um argumento para diminuir o standard, porque tornaria mais fácil condenar com base na ideia de que, ao inocentar o culpado, teria um custo maior do que o percebido anteriormente. Essa seria uma... Mas esse é um excelente exemplo para ver como o standard reflete esse tipo de tomada de decisão, que varia de sociedade a sociedade, em momentos históricos e em relação a casos diferentes. Obrigado. Queria também que o professor Gustavo e a doutora Helena comentassem um pouco da tradição da jurisprudência brasileira em ser bastante rigorosa na demonstração de nexo-causalidade e identificação também do fornecedor que causou o problema. O exemplo que a indústria de cigarros aqui no Brasil ela tem um baixíssimo índice de reveses, né? Dificilmente é condenada, porque os juízes são muito rigorosos na comprovação de que o câncer foi gerado pelo cigarro. Então, é muito difícil demonstrar para o consumidor a nexo-causalidade. E o segundo obstáculo é também demonstrar que ele, embora praticamente temos dois grandes fornecedores, a Philip Morris e a Souza Cruz, convenceram o juiz de que ele fumava cigarro de uma ou de outro fornecedor e se teria espaço aqui no nosso ordenamento para aplicar a solução que a Helena colocou de identificar qual a fatia, ainda que não se tenha certeza absoluta sobre qual cigarro que ele utiliza, se é de uma ou de outro fornecedor, de ver a fatia de mercado que ele tem para fixar a indenização. Eu gostaria que comentasse a nossa tradição, né, em relação a esse tipo de caso, como funciona nos Estados Unidos e se haveria espaço no nosso ordenamento para a solução empregada aí, na decisão mencionada pela Helena. Eu vou falar rápido porque é um assunto que eu não domino muito. A Helena com certeza vai saber muito mais que eu. Eu acho que a questão de ausência de revés para a indústria farmacêutica no Brasil se deve ao fato da convicção aqui, dependendo, em muitos casos, estarem, na verdade, uma forma de standard muito elevado. Né? Uma coisa assim, por exemplo, entendeu? Então, você poderia pensar que esse modelo de convencimento, a ausência de discussão sobre standard, acaba levando a um sistema onde todos os casos são exigidos um grau de convencimento muito elevado. E aí você incorre nos problemas que eu mencionei. Só em relação à solução do caso de medicamentos, você tem um problema grave nessa solução, que é você fazer um subsídio para os minoritários, né? Porque eles estão sendo menos... a partir do momento que ele detém uma percentual menor do mercado, ele estaria, então, responsável por um valor menor de eventuais indenizações. Isso daria um incentivo ele a ser menos cuidadoso, porque ele sabe necessariamente, se ele for processado, ele vai pagar uma fatia bem menor do que um concorrente. Então, isso esperaria que o número de acidentes aumentasse. Isso seria um problema. Então, tem que pensar sempre nos efeitos perversos de eventuais soluções tiradas da carteira. Mas a Helena vai falar melhor sobre isso. Eu achei super interessante a questão. Mas eu tenho só a endossar realmente o que o professor Gustavo falou. A crítica que eu vi por alguns autores, como o Guilherme Recena Costa, que defendem a adoção dos standards, é de que realmente a gente tem adotado um standard muito alto. Então,
basicamente se convencionou, não só no processo penal, como é, de modo geral, no mundo, além da dúvida razoável, mas também no processo civil, de modo geral, tem se entendido assim. Então, o que se questiona é, será que esse é o melhor jeito ou será que seria melhor adotar estándares diferenciados conforme o caso? E, bom, quanto ao caso concreto, o exemplo do cigarro, realmente acho que seria uma questão bem interessante, né? Mas me preocupa a questão do incentivo ao minoritário. Então, acho até que o nosso sistema, me parece, dá essa liberdade da fixação dos estándares, mas não sei se essa seria a melhor solução. Então, mas é muito interessante. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o professor Gustavo e a doutora Helena, que trouxeram reflexões tão importantes a todos nós hoje. Eu fiquei refletindo sobre a questão no âmbito criminal, de existir esse parâmetro único. Existe algum sistema que tem algum parâmetro diferente? E o que o senhor entende que seria, como que seria possível estabelecer no âmbito criminal parâmetros diferentes? Assim, qual seria a sugestão? É uma pergunta muito interessante, mas muito difícil, porque nos sistemas que eu estou familiarizado, o standard aplicável a todos os casos criminais é o mesmo, né? Beyond reasonable doubt, além da dúvida razoável. Agora, é uma pergunta interessante se essa previsão legal uniforme ela se reflete na realidade. Quer dizer, será que é verdade que os jurados e os juízes exigem o mesmo grau de convicção, de suporte probatório em todos os casos criminais? Tem alguma evidência empírica que suporta, é um pouco ambígua, mas que na verdade não seria tão assim. Que em casos de menor potencial lesivo, os jurados, por exemplo, seriam um pouco mais lenientes em relação ao réu do que em casos muito graves. E aí isso, na verdade, é um estándar de fato não refletindo a provisão legal, o que é uma coisa que a gente tem que ficar em mente. Então, nos sistemas a previsão legal é uniforme, mas no chão, né, na realidade, tem algum indício de que isso varia um pouquinho. E como isso pode variar? Isso pode variar de diversas formas. Na medida do momento que a gente acha que um conjunto de casos criminais eles dão um tipo oferecem custos distintos em relação a condenações errôneas ou absoluções errôneas, a gente pode mudar isso. Eu dei um exemplo bem breve sobre, de repente, tem um crime hediondo que a pessoa fica presa há muitos anos. Por causa disso, a gente acha que um erro de culpar um inocente seria muito grave. Então, a gente quer, de repente, aumentar um pouquinho o standard versus um caso onde não tem nenhum encarceramento, ou seria uma multa ou uma coisa assim. Isso poderia ser de difícil verificação, quer dizer, seria difícil identificar o culpado, então seria um argumento, de repente, para reduzir esses casos. Teria que se ver. Cada caso cairia nos custos dos altos custos administrativos. Você poderia, com certeza, isolar determinados conjuntos de casos e aplicar um standard menor, tal como é feito, a gente está falando em casos civis. Alguns tipos de casos são isolados por entenderem ser um pouco diferentes do standard que é majoritário, que é a preponderância da prova, e são tidos como um pouco mais sensíveis. Então, para eles é aplicado um standard um pouco mais rigoroso, que é prova clara e inconvincente. Então, casos envolvendo fraude, difamação de figuras públicas e tal, tem argumentos interessantes para aumentar esse standard. No caso de corrupção, tem alguma discussão a respeito do standard de prova? Não que eu conheça, mas a gente pode pensar. O que você tem em mente? Não. Pensando no momento atual. Essa questão do standard, eu tenho acompanhado nos Estados Unidos, pelas notícias dos jornais, que nós hoje temos um standard posterior, que o presidente americano tem comutado várias penas em razão de tráfico de entorpecente, porque as leis são absolutamente rigorosas.
Então, é o standard que se pratica em todos os estados de condenar a 30, 40 anos um traficante, e o governo americano, através do seu presidente, tem sistematicamente feito comutações de pena que não deixa de ser um pós-standard, né? Ele está falando, olha, aquilo que foi aplicado lá não é excessivo, então eu estou estabelecendo uma nova plataforma com relação a isso. Porque lá nos Estados Unidos, uma certa ocasião, eu estive lá na Justiça Federal, foi a época que instalaram os guidelines. E houve uma revolta dos juízes muito grande. Eles eram livres para fixação de penas, principalmente no âmbito federal. E aí, no âmbito federal, eles colocaram um guideline, como a gente tem aqui, pena de roubo de 4 a 10 anos e assim por diante. Então, acho que é mais ou menos por aí que hoje essa discussão está aberta lá. Né? Uma informação interessante, o nosso colega Ricardo Alpisoli, na dissertação dele, que é sobre dano punitivo, ele comenta que nas legislações dos Estados Unidos, por vezes, o estándar é mais baixo para o dano compensatório e mais alto para o dano punitivo, dentro de um mesmo caso, diante do impacto que tem o dano punitivo, né, que é realmente muito elevado. Então, também existe isso dentro de uma única situação. Achei isso interessante. Mais alguma pergunta? Quer fazer mais uma consideração? Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. O tema é um tema muito, muito, muito instigante. Várias vertentes, como usar todas essas questões no nosso dia a dia, algo que em alguns pontos passa a ser algo velado, né? Quer dizer, isso se faz veladamente e cada um na sua consciência tem uma certa limitação no campo de se chegar à convicção, talvez aí uma necessidade de se deixar mais claro com o balizamento de convencimento para o convencimento, o que leva ao afastamento da injustiça. O nosso sistema ele prima muito, e talvez até o Código de Processo Civil tenha deixado isso mais claro, na ênfase à fundamentação. Então, a fundamentação como marco exatamente para se afastar eventual alegação de arbitrariedade, em que o juiz tem que abrir efetivamente a sua base argumentativa na exaustão que agora exige o artigo 489, parágrafo 1º, e, com isso, permitir o controle de eventual injustiça da sua decisão pelos órgãos hierarquicamente superior. Talvez isso é que dê aí a legitimidade, que retire eventual alegação de injustiça pela exaustão que se exige hoje da fundamentação. Mas um critério mais objetivo talvez gere aí um conforto maior, especialmente em algumas situações. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Gustavo, que deixou o seu dia a dia, os seus afazeres normais para vir a São Paulo, participar deste evento aqui na Pamages. Agradecer à juíza Helena, a doutora Helena, pela colaboração, pela indicação, e especialmente a Pamages, que mais uma vez abriu o seu recinto para permitir discussão num ambiente democrático, e parabenizar aqui a Pamages e na nossa grande figura do nosso vice-presidente, o desembargador Ocilde. Sem maiores considerações, dou por encerrado o nosso evento e convido para outros eventos que vamos fazer, efetivamente, em especial com essas alterações, outros eventos em breve serão avisados. Muito obrigado pela atenção, até uma nova oportunidade.